O anime começa nos arredores de uma mansão, com um garoto se perguntando o que significa enxergar, pois todos dizem para ele que ele não consegue enxergar. A mãe e o irmão se sentem mal por ele, e o pai explica que enxergar significa poder ver cores e formas, mas que os olhos dele foram afetados pela cicatriz deixada pelo cavaleiro sagrado Istoa, e que ele deve se orgulhar disso. Kunon aceita, mas comenta com as empregadas que, apesar de serem cicatrizes heróicas, é uma pena ele não poder enxergar. Ele então se pergunta se o motivo de ser tratado como um coitado é o fato de não poder enxergar. Um tempo depois, uma das empregadas avisa que a professora Jenny chegou e o conduz até ela. Kunon comenta que estudar magia é muito chato, e a empregada diz que ele deve aproveitar essa oportunidade, pois ele tem o brasão da água, e ter a capacidade de usar magia é algo incrível. Ao chegar, a professora se apresenta a Kunon, dizendo que, a partir daquele momento, será a professora dele de magia, e que se chama Jenny Kors. Kunon usa uma magia chamada Aori, e consegue formar uma bola de água. Jenny o elogia, e Kunon pergunta que tipo de magia foi usada. Jenny explica que ele está usando muito bem a magia para produzir água, e que ele fez algo mais ou menos do tamanho de um olho. Quando Kunon põe as mãos no olho, ela se desculpa, dizendo que queria apenas simplificar para que ele pudesse entender. Kunon comenta que é mais ou menos do tamanho de onde ele está tocando e diz que talvez possa criar um olho para si com magia. No dia seguinte, Kunon está tomando café da manhã e começa a tocar nas coisas que costuma comer todos os dias, pois está curioso para saber como elas são. Ele se pergunta o que é a coisa suculenta que está comendo, e a empregada responde que é alface. Kunon pergunta o que tem no pão dele, e a empregada responde que é mostarda. Ele pega um pedaço de fruta e comenta que é maçã, mas na verdade é ameixa, e pergunta o que é aquilo. A empregada responde que, como ele começou a comer muitas coisas, está preparando mais variedades. Kunon comenta que queria saber o que está comendo, mas como há coisas demais na mesa, não consegue sentir o cheiro do que está em sua mão. Iko responde que pode ter exagerado um pouco, esfregando uma uva roxa no rosto dele e perguntando se ele consegue dizer o que é. Kunon então ameaça reduzir o salário dela, e Iko para de perturbá-lo, dizendo que se empolgou. Mais tarde, ele está sentado com uma professora, e ela pergunta qual livro ele quer que ela leia para ele. Kunon pede para que ela leia uma história do cavaleiro sagrado Istoa. Ela se surpreende e olha para Iko, que confirma. A professora concorda, mas pede que ele avise caso se sinta mal. Kunon diz que ficará bem, pois está ansioso para aprender sobre muitas coisas. Então é explicado que, tempos atrás, uma grande guerra eclodiu entre os heróis do mundo humano e o Lorde Demônio. O herói, Istoa Ruglia, conseguiu derrotar com sucesso o Lorde Demônio, mas perdeu um braço e uma perna na batalha. Após a guerra, os descendentes de Istoa às vezes são crianças que nascem faltando algo, podendo ser um braço, uma perna ou até mesmo a visão. As pessoas consideram essas crianças como o retorno de um herói, chamando isso de cicatrizes do herói. Kunon, porém, não se considera isso, pois ele é ele mesmo, e a magia que usa é a própria magia dele. Ele então duplica as bolas de água e Iko grita animada que está perfeito, tanto o controle da magia quanto o formato. Kunon pensa que, se controlar a magia perfeitamente, talvez possa até criar olhos para si. Iko diz que ele pode ser um mago raro. Kunon desfaz a magia e cai no chão, dizendo que é muito cansativo e que ainda está longe de alcançar seu objetivo, pois sua magia ainda não é suficiente. Sua empregada entende tudo errado e pergunta se o amor dela por ele não é suficiente, já que se dedica tanto a ele, chegando a sugerir que poderiam dormir juntos. Kunon rejeita na hora, comentando que não tem conhecimento nem força física suficientes para criar magia de alto nível. Iko diz que ele só tem 7 anos e que está apenas começando, fazendo Kunon responder que já está atrasado, pois desmaia usando apenas magia básica. Iko diz que aumentar de repente a quantidade de comida não é bom para o corpo, e que ele deve se acostumar aos poucos. Kunon comenta que deseja criar mais músculos, mas que para ele, andar e correr não é viável. Iko então pergunta por que ele não treina golpes com a espada, e Kunon gosta da ideia. Iko diz para ele procurar um professor adequado, e sai dizendo que vai falar com o patrão. Kunon agradece pela ajuda, e ela comenta que gostaria de um aumento, o que é rejeitado na hora, pois Kunon diz que ela faz muito barulho durante o treinamento mágico. Iko responde que ainda bem que ele ouviu, pois, se tivesse ignorado, ela teria feito ele chorar à noite na cama. No dia seguinte, quando Jenny chega para a aula de magia, vê Kunon treinando com a espada. Iko percebe a presença dela e avisa Kunon que a professora de magia chegou. Ele cumprimenta o professor de esgrima e diz que por hoje é tudo, pois está na hora da próxima aula. Kunon agradece ao mestre Ouro. Jenny se aproxima, achando interessante o interesse dele por esgrima. Kunon comenta que, para usar magia, é necessário conhecimento e força física, deixando Jenny impressionada com a mudança dele. Ela pergunta se ele quer fazer uma pausa antes de começar a aula de magia, e Kunon responde que está bem.
Jenny pede para ele revisar a magia que aprendeu da última vez, chamada Aori, dizendo que não tem problema ele começar de onde se lembrar. Kunon usa a magia, criando diversas bolas de água, deixando Jenny chocada. Iko começa a gritar que o Kunon dela é maravilhoso. Jenny não consegue acreditar no que está vendo, pois só ensinou um pouco a ele. E o que vê agora é um avanço totalmente próprio. Ela passa a achá-lo assustador. Em outro lugar, vemos uma empregada dizendo a Mirika que sua carruagem está pronta. Mirika se pergunta se realmente precisa ir. A empregada pergunta se ela detesta tanto assim ir ver o noivo. Mirika se questiona se Kunon pensa da mesma forma que ela, pois ele sempre tem um rosto triste. A empregada comenta que é uma decisão tomada por Sua Majestade, o rei, e Mirika concorda em ir. Dentro da carruagem, ela continua resmungando, pois Kunon, que tem a cicatriz do herói, é precioso para o reino, e por esse motivo, arranjaram esse casamento político. Como ela é da família real, é seu dever, mas mesmo assim, é tediante. Toda vez ela pergunta do que ele gosta e o que poderiam fazer para brincar, mas ele sempre responde que não gosta de nada, com um rosto triste, dizendo que não consegue fazer nada e nem pode ir a lugar algum. Pensar que terá que ver aquele rosto sombrio pelo resto da vida é desanimador. Ao chegar na casa de Kunon, ela vê um garoto totalmente diferente. Kunon, sorrindo, cumprimenta a princesa Mirika, deixando-a em choque. Ela olha para Iko, que comenta desnecessariamente que a princesa está linda e que se ela fosse um homem grande, barbudo e de meia idade, não a deixaria em paz. Isso faz Mirika comentar que o exemplo é bem assustador. O que realmente chama a atenção dela, porém, é Kunon. Ele pergunta se está tudo bem e Mirika questiona o que aconteceu com ele. Kunon comenta que começou a gostar de magia, deixando Mirika confusa. Em seguida, ele pega sua varinha e invoca a magia Aori, encantando Mirika. Ela comenta que é muito bonita, e Kunon forma um arco-íris, impressionando-a ainda mais. Kunon pede desculpas por sempre deixá-la incomodada, e Mirika também se desculpa. Ele estende a mão, pedindo que ela escute o que ele tem a dizer, pois muitas coisas divertidas aconteceram. Ela pega a mão dele, e ambos saem para passear. À noite, voltando para casa, Mirika comenta que foi muito divertido e que está ansiosa para a próxima vez. Kunon pensa que foi a primeira vez que estendeu a mão para alguém. Iko diz que isso o torna um cavaleiro. Vemos então um flashback de Kunon perguntando como deveria interagir com a princesa Mirika, pois queria se tornar um homem digno dela. A professora diz que vai ensiná-lo sobre comportamentos e etiqueta da nobreza. Na mesma noite, Jenny está pensando no que deve fazer, pois não é normal um garoto conseguir manter 7 bolas de água ao mesmo tempo, algo que nem para ela é possível. Ela percebe que Kunon melhorou rápido demais e que agora não há mais nada que possa ensiná-lo. Jenny se pergunta se é hora de passar para a magia de nível intermediário, mas fecha o livro rapidamente quando alguém briga com ela por estar fazendo muito barulho na biblioteca. Jenny acha que crianças devem aprender apenas magia básica e que esse emprego deveria ser algo fácil, com um salário bem alto. Ela está com medo de aumentar o nível da magia, pois apesar de ser útil, não é algo seguro. Kunon só tem 7 anos, e é cedo demais para ele aprender magia avançada. Mesmo assim, ela está disposta a dar um jeito e continuar no trabalho pelo bem do próprio sustento. No dia seguinte, Jenny diz a Kunon que farão algo diferente, e ele responde que não tem problema. Ela então explica que a Ori, a magia que ele usa, é simplesmente a produção de água, e que agora vão analisar a natureza da magia. Kunon comenta que produzir água e fazê-la flutuar permite manter o formato esférico. Jenny o parabeniza por ter percebido isso. Ela explica que temperatura, viscosidade, componentes, cor, forma, brilho, aroma e sabor, quando analisados, mostram que existem vários tipos de magia, mesmo sendo todas do tipo água, elas podem ser muito diferentes. Jenny cria 2 bolas de água e pede para Kunon tocá-las. Ele toca ambas e percebe que uma está fria e a outra quente. Jenny explica que, ao adicionar arranjos à magia, cria-se originalidade. Kunon pergunta o que isso significa, e ela responde que isso é a individualidade decisiva de um mago, também podendo ser chamada de diferença de talento. Kunon pergunta se isso é a capacidade de alterar os detalhes da magia. Em seguida, ele invoca a magia Aori novamente, deixa a água cair dentro de uma xícara e pede para Iko experimentar. Ela pega a xícara e bebe, sentindo o sabor de maçã. Kunon diz que é a ameixa, se vingando dela. Iko comenta que tem um gosto bom e que é fácil de beber. Jenny fica apavorada, pois ele conseguiu fazer um arranjo que ela passou a noite inteira pensando em como realizar. Em apenas alguns segundos, ela diz que Kunon é capaz de fazer tudo. Kunon comenta que foi bastante difícil e que vai se esforçar ainda mais. À noite, na cama, Kunon pensa que consegue identificar o formato e o aroma das coisas, mas não conhece as cores. Assim, fica difícil perceber mudanças mágicas, e ele conclui que não conseguirá criar um olho. No dia seguinte, Iko pergunta o que Kunon quer beber, e ele pede um chá com leite.
Iko pede para ele providenciar água quente, e Kunon faz isso com facilidade, o que surpreende Iko, que comenta que, para alguém que não consegue usar magia, aquilo parece um milagre divino. Ao passar a bola de água por cima das maçãs, Kunon sente algo estranho e se levanta desesperado. Iko pergunta o que aconteceu, e Kunon diz que acha que conseguiu enxergar. Iko fica super animada e diz que se ele estiver mentindo, vai dar um tapa nele. Kunon pede para ela se acalmar, dizendo que ainda não sabe ao certo e que provavelmente não enxergou de verdade. Iko puxa a bochecha dele, dizendo que ele precisa ter mais senso de humor, pois piadas de mau gosto assim são inaceitáveis. Kunon então diz que acha que conseguiu ver as cores através da magia. Ele pega uma maçã verde e pergunta se é correto dizer que aquilo é vermelho, e Iko responde que não. Ele pega outra e pergunta se aquela é vermelha, e Iko confirma, explicando que as cores e os nomes das cores ainda não correspondem para ele, pois ele nunca as viu antes. Kunon confirma, e Iko diz que maçãs verdes são verde claras, o que deixa Kunon ainda mais confuso com a explicação. Iko pergunta se ele sabe quantas maçãs tem no pote, e Kunon responde que são 5, 3 vermelhas e 2 verdes. Iko o abraça dizendo que é um milagre. Em seguida, ela vai relatar tudo ao pai de Kunon, que fica surpreso. Iko explica que o alcance efetivo ainda é baixo, mas mesmo assim, ele conseguiu distinguir as cores. Quanto mais perto ele está, melhor consegue enxergar, e o efeito fica ainda mais claro através do toque. O pai pergunta se Kunon consegue ler livros, e Iko confirma, dizendo que ele consegue identificar as cores passando os dedos. Ele ainda não conhece as letras, mas está fascinado por livros e guias ilustrados. O pai se sente aliviado e pergunta por que eles não voltam para a casa principal, já que Kunon está morando separado por não querer que os outros se sintam mal por ele. Iko nega, dizendo que Kunon está prestes a passar por uma grande mudança. O pai concorda, mas pergunta se ela não está se esforçando demais para cuidar dele sozinha. Iko responde que está tudo bem, e o pai comenta que a alegria dela faz bem para o filho. Iko, não perdendo a oportunidade, pede um aumento, que novamente é negado. Nos jardins, Kunon diz que está ansioso para ver a professora Jenny, pois quer que ela avalie sua nova magia. Ele usa a Ori novamente, mas dessa vez a magia é maior e de cor vermelha. Sua mãe, seu irmão e seu pai chegam ao jardim, e ao ver a mãe, Kunon perde o controle da magia, ficando todo molhado. Ao chamar por ela, sua mãe desmaia, deixando Kunon confuso. Iko então explica que vermelho também é a cor do sangue. O pai o castiga, deixando-o sem mesada por 2 meses, e corta o salário de Iko por 3 meses, fazendo-a entrar em desespero e desmaiar. Ao final, vemos Jenny apavorada em um canto, se perguntando até onde esse menino vai chegar e se talvez ele consiga conquistar o maior título da magia, conhecido como o Mago Azul. Kunon agora tem 9 anos, e seu pai, Gurion, começa a se preocupar com a educação dele. Ele chama seu irmão e conta sobre sua intenção de levá-lo para a escola. Gurion explica o plano de colocá-lo na escola de nobres, mas seu irmão demonstra preocupação. Kunon nunca havia saído do castelo desde que nasceu, e ele teme que o garoto tenha dificuldades para se relacionar com outras pessoas fora do palácio. Gorion já havia pensado nisso, e esse é exatamente o motivo de ter ligado primeiro para o irmão de Kunon. Ele implora para que o irmão ajude o garoto na escola e garanta que nada de errado aconteça. Em um flashback, o irmão de Kunon se lembra do dia em que quis sair para brincar com Gurion. Naquele dia, Gurion estava preocupado porque Kunon não conseguia enxergar, mas o irmão o tranquilizou, dizendo que seguraria sua mão para garantir que ele não caísse. No entanto, assim que Kunon deu o segundo passo, sua perna escorregou e o irmão, por engano, soltou sua mão, o que infelizmente levou à queda de Kunon. É possível imaginar que Kunon não tenha mais confiado tanto em seu irmão depois disso. Ainda assim, sem sombra de dúvida, o irmão de Kunon garante a Gurion que irá segurar Kunon e assegurar que nada lhe aconteça. Enquanto isso, Kunon está com Iko, praticando sua magia como de costume. Ele treina a hidromancia, uma magia usada para encontrar coisas perdidas. Iko brinca dizendo que ele deveria encontrar a juventude dela, e ele responde lembrando que ela já é tão alegre e jovem quanto deveria ser, não havendo necessidade disso. Quando ela pede que ele encontre seu futuro marido, ele responde dizendo que ela é uma jovem bonita e que vários homens fariam fila por ela. Ele mesmo se interessaria, se não fosse um nobre. A conversa divertida é interrompida com a chegada de Lady Flora. Como sempre, Lady Flora ensina a ele as coisas que deve saber. De repente, ela fica incomodada. O garoto agora tem 9 anos, ela já lhe ensinou muitas coisas e o educou para ser um cavalheiro. Ela se pergunta se não está cometendo um erro, e se não deveria tê-lo treinado para ser um homem mais alegre e descontraído. Kunon percebe que ela está perturbada e pergunta no que ela está pensando. Ao olhar para o quão fofo e adorável ele é, ela se sente feliz por ter participado da formação daquele menino tão adorável. Mais tarde, naquela noite, Iko leva Kunon até os aposentos principais. No caminho, ela sente muito frio e pede ajuda a Kunon. Sem hesitar, Kunon cria água morna para eles, e Iko se abraça à água em busca de conforto.
A água está melhor do que todas as que ele já havia feito antes, e ela comenta animadamente o quanto aquilo é agradável. Ele também gosta dos elogios, mas diz que aquilo é apenas um protótipo. Ela realmente precisa de algo tão quente assim para ter uma boa noite de descanso, e ele começa a considerar fazer uma cama com a mesma densidade. Kunon está muito preocupado com o fato de Gurion tê-los chamado. Ele se pergunta se fez algo errado, mas Iko o tranquiliza, dizendo que não há nada de errado e lembrando que ele aprendeu com as lições de sangue e não fez nada de errado. Enquanto caminham, ele lembra a ela que só fez aquilo porque ela pediu que ele desse tudo de si. Ela também não odeia o que ele fez, mas Gurion odeia, então a opinião deles não importa. Eles chegam ao castelo e o servo os cumprimenta. Ele menciona o irmão, Ixtlo, e o reconhece imediatamente. Ele cumprimenta o irmão e o acompanha até o quarto dos pais. No caminho, Ixtlo pergunta se Kunon precisa que ele segure sua mão, mas Kunon diz que não. Ele cresceu e agora entende o ambiente ao seu redor, conseguindo andar sozinho. Ixtlo se lembra dos dias em que segurava a mão de Kunon e ver o irmão crescer tanto o deixa animado. Kunon percebe que o irmão está pensativo e pergunta o que houve, mas Ixtlo diz que não é nada importante. Eles chegam ao quarto dos pais e Gurion conta a Kunon o que a senhorita Flora lhe informou. Ele completou todas as lições do ensino básico, o que é algo notável. No entanto, agora ele precisa frequentar a escola de nobres. Gurion explica que todo nobre deve frequentar essa escola, pois faz parte das exigências. Porém, devido à condição especial de Kunon, eles haviam conseguido permissão do rei para treiná-lo em casa. Ainda assim, ele ficaria em desvantagem se nunca fosse à escola, então deveria considerar essa possibilidade. Kunon se recusa veementemente. Ele diz ao pai que não tem interesse e que, como não é obrigatório, não quer ir. Ele começa a pensar que o pai apenas quer se livrar dele e pergunta se Gurion está bravo por causa de sua mesada, já que sempre reclamou que ele gastava demais. Gurion insiste que não é isso. Ele afirma que é apenas algo necessário para um nobre. Kunon pergunta novamente se é por causa do último incidente com sangue, mas Gurion nega. Sua mãe e Ixtlo tentam acalmar a situação difícil, sem sucesso. Quando Kunon finalmente se acalma, Gurion explica que o motivo para ele ir é que nobres que não frequentam a escola sempre ficam em desvantagem, e sua noiva, Mirika, seria menosprezada se ele não fosse. Diante disso, Kunon muda de ideia e aceita ir. Gurion informa que ele não precisará ir por muito tempo, apenas para fazer as provas. São apenas 4 exames, e ele irá apenas 4 vezes, uma para cada exame. Mirika e Ixtlo também farão os exames, então irão juntos. Sua mãe fica feliz por ele ter aceitado e começa imediatamente a prepará-lo para a escola. Quando Kunon sai com a mãe, Gurion chama Ixtlo de lado e o alerta sobre a possibilidade de que outros nobres, ao verem Mirika e Kunon juntos, possam sentir inveja. Ixtlo garante ao pai que irá protegê-los e ficar ao lado deles. Mais tarde, Kunon encontra Mirika e conta a ela as novidades. Ela fica animada por ir à escola com ele, mas Kunon se preocupa com a forma como nobres interessados nela possam tratá-lo. Mirika não se preocupa com isso e diz para ele não se inquietar. Isso apenas o faz pensar se ela não é popular na escola. Para tranquilizá-lo, ela diz que é popular sim e que há vários homens atrás dela, em número equivalente aos dedos de uma mão. 5. Agora, ele tem confiança em si mesmo, então não tem mais nenhum problema. O uniforme de Kunon fica pronto. Ele o veste e parece alguém da realeza. Iko brinca com ele e Kunon responde como de costume. Sua resposta surpreende quem nunca o tinha visto tão alegre antes. Eles entram na carruagem e Kunon usa sua magia da água para estabilizar as rodas durante a viagem, despedindo-se então dos pais. A carruagem parte enquanto sua mãe chora em frente à casa. Dentro da carruagem, Ixtlo percebe como a viagem está estável e reconhece que isso é graças à magia de Kunon. Ao ver Ixtlo, Kunon entende que o irmão estava preocupado com ele e com sua segurança. Ele diz que agora cresceu e está confiante, então Ixtlo não precisa mais se preocupar. Ele se lembra de quando escorregou e caiu quando era criança, e Ixtlo segurava sua mão, e admite que o irmão se sentiu extremamente culpado e assumiu toda a responsabilidade pela queda. No entanto, Kunon o tranquiliza, dizendo que sabe que Ixtlo não teve culpa. Ele diz ao irmão que naquela época se sentia mal com a vida e queria morrer. Agora, ele já não quer mais morrer. Ele é resiliente e garante que vai viver não importa o que aconteça, mesmo que seja o último humano a morrer. Ixtlo fica encorajado ao ver o quão maduro seu irmão mais novo se tornou. Agora, ele nem sabe mais se Kunon é seu irmão mais novo ou mais velho. Ele admite que Kunon mudou e se pergunta se isso é resultado da convivência próxima dele com Iko. Logo eles se aproximam da escola e Kunon percebe primeiro. Ele avisa Ixtlo que já estão perto e Ixtlo se pergunta como ele percebeu isso tão rápido. Kunon revela que agora consegue sentir a presença de humanos ao redor. Eles chegam à escola e Mirika aparece para recebê-los. Ela elogia o quão bonito está o uniforme dele e o clima alegre entre os dois faz Ixtlo se perguntar por que estão tão felizes. Mirika se move para guiá-los para dentro da escola, mas Kunon dá um passo para trás. Ele usa sua magia para ler os sons e sentimentos ao redor e percebe que há várias pessoas ali.
Ele sabe que, se fosse seu antigo eu, teria recuado e voltado para casa. Mas agora, ele não vai parar, e não será um covarde. Ele se vira para Mirika e pergunta se ela poderia lhe conceder a honra de ser a dama entre eles naquele dia. Ele pede que ela segure sua mão e o conduza para dentro da escola. Na escola, a professora Cast, uma das docentes, aguarda a chegada de Kunon. Ela está inquieta, pois sabe que Kunon carrega a cicatriz do herói, e não tem certeza se possui capacidade para cuidar de uma criança assim, já que recebeu a ordem de guiá-lo pela escola. Em meio aos seus pensamentos, ela ouve as alunas comentando, maravilhadas, sobre o quão bonito Kunon é, dizendo que nunca viram uma criança tão bonita assim. Sem se importar com o que os outros alunos diziam, as crianças entram na sala de aula e passam por Cast, que também os observa admirada. Ela volta a si e rapidamente vai ao encontro deles. Ela se apresenta como a responsável por Kunon, e ele a cumprimenta. Ele se curva como uma dama e diz que naquele dia precisa ser uma bela dama. Cast não entende o que ele quer dizer, mas Kunon insiste que, embora biologicamente seja homem, naquele dia será uma mulher. Ela fica confusa, mas não insiste no assunto, já que precisa acompanhá-lo. Kunon se despede de Mirika e Ishlo, dizendo que espera encontrá-los mais tarde para uma refeição. Alguns alunos observam a cena do prédio ao lado. Entre eles está o príncipe Liel, o sexto príncipe do reino e irmão de Mirika. Seus amigos, que também são seus subordinados, comentam sobre Kunon. Ele é a primeira pessoa a nascer com a cicatriz do herói em cerca de 100 anos e recebeu as bênçãos do rei. Eles percebem imediatamente que Liao não está confortável com a conversa, então mudam de assunto para não irritá-lo. Cast leva Kunon até a sala de aula e pergunta se ele já ouviu falar do exame de avanço. Ela explica que existem 5 desses exames e que, embora normalmente sejam feitos ao longo de um longo período, ela recebeu ordens do rei e de Gurion para que Kunon realizasse os 5 em um curto espaço de tempo. Kunon também sabe disso e reconhece que se trata de nepotismo. Ele diz a Cast que seu pai e o rei são amigos próximos, e foi por isso que fizeram essa exceção por ele. Ainda assim, ele sabe que isso é errado e vai contra a integridade da escola. Cast não tem interesse em conversas que envolvam política da cidade, então diz a ele que apenas faça o exame e pare de falar. No entanto, Kunon não para. Ele continua falando até terminar a prova. Cast recolhe os testes e vai corrigi-los. Ela fica completamente chocada ao perceber que ele acertou todas as questões, sem errar nenhuma. Depois disso, Kunon se encontra com Mirika para almoçarem juntos. Porém, antes de chegarem ao refeitório, Liao aparece com seus subordinados. Ele pergunta para confirmar se Kunon realmente recebeu a bênção do rei. Mirika fica visivelmente nervosa, e Kunon percebe isso, embora não saiba quem o garoto é. Ixlo também chega e tenta acalmar Liao, mas o príncipe continua causando problemas. Para proteger sua noiva, Kunon pega as águas de um copo próximo e a derrama ao redor das calças de Liao, fazendo parecer que ele se molhou. Em seguida, chama a atenção de todos para o fato de que Liao molhou as calças. Liao nega, mas as evidências falam por si, então ele vai embora com seus amigos, envergonhado e furioso. Tanto Mirika quanto Ixlo sabem que foi Kunon quem fez aquilo. Ixlo olha para ele com desconfiança, mas Kunon apenas diz que eles deveriam ir comer. Durante a refeição, Kunon pergunta quem é Liao e fica chocado ao descobrir que ele é seu futuro cunhado. Ele se pergunta se irmãos podem ser cruéis com seus próprios irmãos, já que o seu próprio irmão nunca foi assim, e se surpreende ao descobrir que existem irmãos que não se importam com os irmãos. Ele fica apenas feliz por Ixlo ser seu irmão e por ele se importar tanto com ele. Ixlo, no entanto, fica preocupado com o fato de terem provocado alguém tão importante, mas Mirika diz que Kunon é assim mesmo. Ixlo apenas espera que eles não se metam em mais problemas. Kunon, por sua vez, parece estar se divertindo bastante. Só resta torcer para que ele não pise em mais calos. No refeitório, Kunon pergunta a Mirika por que o príncipe Lail se colocou em seu caminho sem esconder sua natureza violenta. Ela responde que ele apareceu para pressioná-lo. Ela comenta que seu irmão é o 6º príncipe e ela a 9ª princesa. Por isso, sua posição é inferior na hierarquia real, mas seu noivo é o mago que carrega a cicatriz do herói. Seu status subiu rapidamente. Agora que Kunon se tornou conhecido, eles ficarão acima da alta sociedade. Mas além de tudo isso, Mirika está feliz por ser sua noiva, e Kunon também, sugerindo que quando vir o rei, ele se ajoelhe em sinal de gratidão. Dito isso, ele quer ir se desculpar com Liu, mas nem Io nem Mirika permitem. Em seguida, passamos para a professora. É comentado que hoje é o último exame de Kunon, então ele deverá aprender a modificar a textura da água. Kunon transforma a água em gelo, mas a sensação é como a de uma maçã, e Jane sugere que ele toque em várias coisas para reproduzir a textura. Mais tarde, vemos Kunon tocando um cavalo. Eu acho isso estranho, mas nesse momento Mirika chega. Kunon comenta que por ser o último dia em que poderá ouvir sua voz, sente como se seu mundo estivesse se enchendo de tristeza. Mirika diz ao exagerado Kunon que eles ainda não vão embora até o entardecer, tirando sua tristeza em 1 segundo. Depois disso, os 3 vão fazer o exame final. Kunon se empolga por sentir que está em uma escola de verdade, embora também fique triste por não estar com sua professora.
Ela diz que estará observando e lhe deseja boa sorte. Fica claro que Kunon e a professora têm mais confiança um no outro. O protagonista responde que isso foi por causa dos exames. Ela conta que se tornou professora para seguir o homem que amava em uma escola de nobreza. No entanto, o homem reprovou no exame e ela acabou ficando sozinha. Os outros dois não entendem como uma professora pode contar sua vida a um aluno. E justamente nesse momento, outro aluno fala com Mirik, pedindo que lhes apresente Kunon. Com toda a cavalheirismo, Kunon se apresenta como o noivo da princesa Mirika Uglia e irmão mais novo de Isha. Com isso, ele se sente mais aliviado ao saber que seu irmão e sua noiva têm amigos, já que ninguém falava com eles. Porém, Mirika explica que, se era vista sozinha, era para poder passar mais tempo com ele, então pediu um pouco de paz a seus amigos. Como Kunon não sabia disso, agradece a consideração da princesa, mas admite que também estava preocupado. Obviamente, ele não podia perguntar se eles não tinham amigos ou se estavam sozinhos na escola. Assim, fica feliz por seu irmão não estar sozinho e por a princesa ter amigos. Caso contrário, teria que consolá-los, comparando a solidão deles com a sua própria situação, dizendo que está tudo bem não ter amigos. Tanto drama deixa todos sem palavras, mas Mirik entende que para ele não faz diferença não ter amigos. Kunon confirma e menciona que os humanos se dão bem sozinhos, o que deixa a sala intrigada. Por outro lado, Layla é informado de que já é hora do exame. Ele ordena que o esperem, mas seus subordinados duvidam que, mesmo sendo príncipe, a professora decida aguardá-lo. Afinal, trata-se do exame final. É então que o sino toca. Os alunos se sentam em seus lugares. Nosso protagonista estava prestes a ser guiado por Mirik, mas nesse momento Liu aparece para separá-los. As pessoas começam a murmurar. Lail percebe isso, e lembrando-se do que as criadas do castelo diziam sobre ele, enfurece-se, pois ninguém ousa dizer isso na sua cara. No entanto, de repente, Kunon segura sua mão e se apresenta a ele. Todos se surpreendem. Lail exige que o solte, mas Kunon se agarra como uma tartaruga mordedora, dizendo que ele é seu cunhado. Portanto, o adequado é se conhecerem. Assim, vemos os dois se debatendo, e Kunon deixa claro que não lhe deu permissão para tocá-lo. Kunon destaca o quão viril ele parece e acrescenta que, ao tocá-lo, pode supor que seu rosto é muito másculo. Ele garante que, se seus olhos pudessem ver, teria contemplado tanto seu rosto que faria um buraco de tanto encarar. Isso deixa Liu corado. Todos começam a rir. O loiro, envergonhado, pede a Kunon que o solte. Kunon o solta, e então todo o problema termina. Durante o exame, vemos que o príncipe parecia um pouco pensativo, mas ao final, após avaliar as provas, a professora anuncia que todos passaram. Sendo assim, Kunon volta para casa. Ele se despede de todos os colegas e até da professora, a quem oferece a mão de seu irmão. Isso é observado por Liu, que com um sorriso, comenta com seus companheiros para irem para outro lugar. Voltando às práticas de magia, Jenny pede que Kunon faça um redemoinho. Primeiro, Kunon cria uma esfera de água e a faz girar. Depois, pedem que ele interrompa o impacto e o divida em 10, e com esforço, Kunon consegue. Também pedem que ele a tinga de vermelho, verde e amarelo, além de alterar a textura, conseguindo fazer tudo sem problemas. Jenny o parabeniza, dizendo que foi magnífico. Antes de ir embora, Kunon pede um momento, mencionando que fez uma modificação ao adicionar forma e temperatura à textura. Assim vemos Kunon dar forma de ave a uma esfera, que então sai voando. Jenny fica surpresa, cai no chão e diz que tudo acabou. Pouco depois, vemos os dois tomando chá. Jenny quer conversar sobre algo. Kunon pensa que deve ser o jantar para celebrar sua formatura e avisa que ela também está convidada. Ela comenta que não é sobre isso, mas que a graduação é um bom momento para dizer a verdade, perguntando se ele está mentalmente preparado, pois precisa contar algo muito impactante. Vemos Kunon preocupado com isso e tomando um gole de chá. Antes de continuar, Jenny pede que Iko se retire. Quando ela sai, Kunon aperta o punho, dizendo que é repentino demais, imaginando que Jenny seja uma deusa do céu noturno e que precise ir embora para voltar ao seu mundo. Jenny gosta da história, mas não é isso. A verdade é que ela já não tem mais nada a ensiná-lo. Confessa que há algum tempo já não tinha nada novo para ensinar. Ela já lhe ensinou tudo sobre a magia elemental que não servia para ataque. Agora, Kunon até mesmo domina a magia melhor do que ela. Basta aprender um novo feitiço para superá-la. Kunon se levanta dizendo que isso não é verdade. Ele confessa que gostava das artimanhas e truques que ela usava para ensiná-lo. Mesmo quando ela só tentava instruí-lo com sua magia, Jenny percebe que Kunon já havia notado seu desespero, o que a deixa mais tranquila. Kunon diz que sua magia se expandiu graças às artimanhas dela, lembrando quando Jenny falou sobre Aori, comparando a esfera que criou a um globo ocular para Kunon. Aquela interação foi a única coisa que lhe deu vontade de viver. Ela o salvou. Por isso, se ela está se demitindo porque o salário que recebe é baixo, ele dirá ao pai para aumentar o pagamento dela. Ela insiste que, na verdade, se sente mal porque recebe muito mais do que merece e que não merece tanto por não estar fazendo nada.
Ela se aproxima, segura seus ombros e diz que ele ficará melhor se tiver um professor realmente capaz para ensiná-lo, para que possa se tornar tão grandioso quanto deveria ser. Quando ela se ajoelha para se despedir, todos os animais de água que ele havia criado também tocam seu corpo, tentando persuadi-la a ficar, mas ela não quer ficar. Ela diz que aqueles pequenos truques já não o ajudarão mais. Mesmo assim, ele insiste que esses pequenos truques são exatamente o que ele quer e precisa. Se são tão importantes, por que ele continua chamando-os de truques, como se não tivessem valor? No fim, todos os seus pedidos e súplicas são em vão. Ela já havia tomado sua decisão e parte sem olhar para trás. Do lado de fora do castelo, ela olha para trás e admite que ele tem habilidade e talento para se tornar um feiticeiro extraordinário. Ela pensa em como ele trabalha duro e treina constantemente. Reconhece que ele começou em desvantagem por causa da maldição do herói que carregava, mas que conseguiu superar essa desvantagem e se tornar tão grandioso quanto é agora. Por isso, ela não perderá para ele e garantirá que também continuará evoluindo. Mais tarde, Iko encontra Kunan e o informa de que Lady Flora, sua professora do ensino básico, também foi embora. Ela explica que Flora saiu porque ele se formou e já não precisava mais de aulas elementares. Quando Kunan se pergunta por que Flora não esperou para se despedir dele, Iko revela que Flora disse que ficaria emocionada demais se tivesse que dizer adeus. Como um bom garoto, Kunan promete escrever para Flora e se despedir por carta. Iko sugere que, no conteúdo da carta, ele pergunte se Flora conhece algum homem bonito, bem pago e solteiro em seu círculo, para que Eko possa se casar. Ao descobrir que Iko também quer se casar e deixá-lo, Kunan fica de coração partido. Iko insiste que ele ficará bem sem ela, mas Kunan sente apenas que ficará como um órfão. Ginny o deixou, Flora o deixou, e agora Iko também quer se casar. Ele conclui que não perguntará nada a Flora sobre um homem. Durante o jantar com seus pais, ele conta que Ginny lhe pediu para encontrar um bom feiticeiro para ensiná-lo, pois ela não era mais boa o suficiente para ele. Então pergunta se eles conhecem algum feiticeiro talentoso que possam recomendar. Nesse momento, a memória de Isho traz à tona um feiticeiro sobre o qual ele ouvira falar na academia. Ele não lembra bem o nome, mas ao mencionar parte dele, sua mãe reconhece imediatamente. Zeone, o feiticeiro real. Kunan quer Zeone como seu mestre na mesma hora, e pede a Gurion que o chame. Gurion o interrompe, dizendo que Zeone é um feiticeiro real. Feiticeiros reais respondem apenas ao rei e aos membros da família real. Nenhum outro nobre pode ter acesso a eles, muito menos levá-los ao próprio castelo. Kunan tenta convencer o pai, lembrando-o de sua relação próxima com o rei e perguntando se ele não poderia usar essa influência para conseguir Zeone. Quando Gurion insiste que é impossível, Kunan cria um plano. Ele acompanharia Gurion até o palácio, se perderia lá dentro e então, os feiticeiros reais o encontrariam e ele se tornaria aprendiz deles. Um plano claramente falho. Gurion não perde tempo em dizer que o plano é absurdo, mas sua mãe acredita nele. Ela se comove facilmente com os desejos de Kunan, e Gurion, por sua vez, se comove facilmente com os desejos da esposa. No fim, a mãe de Kunan consegue convencer Gurion a ao menos tentar falar com o rei. Embora não faça promessas, Gurion envia um pedido formal ao rei solicitando Zeone. No palácio, uma das princesas leva o pedido de Gurion ao grão-mestre. O grão-mestre se pergunta que tipo de nobre faria um pedido tão absurdo para ter um feiticeiro real como mestre. Porém, quando a princesa revela que o garoto é o noivo de sua irmã, o grão-mestre percebe imediatamente que se trata de Kunan, e seu queixo cai em choque. Alguns dias se passam desde então, e finalmente, Kunan recebe o chamado do Palácio Real para se apresentar ao feiticeiro real. Ele entra em uma carruagem ao lado de seu pai, que parece bem satisfeito com a forma como as coisas acabaram se desenrolando. Kunan comenta que a amizade entre o rei e seu pai deve ser bastante profunda para que ele estivesse disposto a atender a um pedido como aquele. Porém, seu pai responde que o verdadeiro motivo de terem recebido a oportunidade de se encontrar com o feiticeiro real é que o mago-chefe da corte demonstrou grande interesse em Kunan e em suas habilidades, querendo conhecê-lo pessoalmente. Em seguida, o pai pergunta que tipo de magia Kunan já consegue usar naquele ponto. Kunan imediatamente entoa um encantamento e cria uma pequena esfera de água, que rapidamente se transforma em um gato preto e se senta em seu colo. Seu pai fica maravilhado, dizendo que não consegue acreditar que algo assim possa ser alcançado por meio da magia e começa a acariciar o pequeno gatinho. Ele se surpreende ao perceber que o gato nem sequer parece mágico ou feito de água. Ao toque, é exatamente como qualquer outro gato comum que se poderia encontrar na rua. Kunan explica que só recentemente conseguiu dominar a aparência dos animais,
pois antes disso apenas conseguia criar criaturas completamente transparentes. Mas, nas últimas tentativas, passou a conseguir mudar a cor dos animais como quiser. Seu pai começa a brincar com o gato, todo contente, e Kunon pergunta se eles não deveriam adotar um gato de verdade para casa. Como um pai típico, ele se recusa, alegando que um gato faria muita bagunça pela casa. Além disso, ele poderia acabar tropeçando nele e se machucando. Para completar, afirma que a mãe de Kunon prefere cachorros de qualquer forma, então ele realmente não tem escolha quando o assunto é outro animal. Logo depois, eles entram na capital e são imediatamente recebidos por uma garota de cabelos prateados chamada Resha, a segunda princesa do reino e irmã mais velha de Mirika. Kunon a cumprimenta calorosamente, dizendo que é muito afortunado por ter uma mulher tão bonita como ela como cunhada. Seu pai se pergunta se o filho é do tipo das ruas, mas decide pensar nisso depois. Resha sorri e comenta que ouviu muitas coisas sobre Kunon por meio de sua irmã mais nova e que adoraria ter uma longa conversa com ele. Ela também percebe o gato e pergunta se ele precisa de algum tipo de comida especial. No entanto, no momento em que o pai de Kunon coloca o gato de volta no chão, Kunon encerra o feitiço e o gato volta a ser apenas uma poça de água. Resha percebe então que Kunon é muito mais habilidoso do que ela havia imaginado inicialmente. Enquanto o pai fica um pouco triste por não ter tido a chance de dar um nome ao gato, Resha se oferece para levar Kunon até a Torre Negra. O pai diz que também vai conversar com o rei, e talvez depois voltar para casa. Kunon pede para ele não se preocupar, pois depois de visitar a Torre Negra, pretende ir ver Mirika e talvez levá-la para um encontro. Seu pai diz para ele aproveitar o tempo e promete providenciar uma carruagem sempre que decidir voltar para casa. Resha então leva Kunon até a Torre Negra, e no caminho pergunta se ele está confortável andando ou se precisa de alguma ajuda. Kunon responde que está perfeitamente bem e começa imediatamente a fazer uma série de perguntas que a deixam confusa, pois todas são de um nível comparável às teorias de Stephen Hawking quando se trata de magia. Ela diz que não consegue ter uma discussão tão avançada enquanto caminha e pergunta se ele sabe quantos filhos o rei atual tem. Kunon nunca havia pensado nisso até então. Resha então revela que o rei é um verdadeiro galã, e gerou, um após o outro, 7 príncipes e 10 princesas. Ela é a segunda princesa, enquanto Mirika é a nona. Mais interessante ainda é o fato de que, nesse país, a sucessão do trono não funciona da forma tradicional, em que o trono passa automaticamente para o filho mais velho. Ali, eles seguem algo chamado meritocracia, em que todos os príncipes e princesas são avaliados com base em suas habilidades e méritos, que podem variar de acordo com seus talentos e o nível de dedicação que demonstram a uma determinada arte. Isso significa que até mesmo o príncipe ou princesa mais jovem tem a mesma chance de conquistar o trono, independentemente da idade. Ela também conta que ela própria já abriu mão de seu direito ao trono nessa sucessão ao escolher se tornar uma maga, dedicando-se agora a aprimorar suas habilidades para se tornar uma das melhores feiticeiras do país. Enquanto caminhavam pelo corredor, uma sensação repentina atrai Kunon até uma janela, onde ele olha distraidamente na direção de uma torre escura, de onde consegue sentir a presença de todo tipo de seres mágicos diferentes. Logo depois, Resha lhe diz algo muito importante, pois acredita que existe uma pequena possibilidade de ele acabar sendo arrastado inutilmente para a disputa pela sucessão. Ela o aconselha a não se filiar a nenhuma facção até ter certeza de sua decisão e também a nunca dizer nada que possa ser usado contra ele para manchar sua imagem. Em troca de conselhos tão valiosos, Kunon decide retribuir, mostrando a ela sua técnica especial de magia. Ele congela uma fina camada de água sob seus sapatos, criando uma película de gelo que lhes permite basicamente patinar. Ela adora a ideia e imediatamente pede para experimentar. Kunon rapidamente usa a magia nela também, e então os dois começam a deslizar pelos corredores como dois completos malucos, enquanto os guardas tentam persegui-los, já que não podem permitir que Resha se machuque. Infelizmente, para os guardas, Resha e Kunon são muito mais rápidos e conseguem escapar deles. Porém, a sorte logo acaba quando um cavaleiro avista os dois e começa a persegui-los. Kunon pergunta se não deveriam parar, mas Resha está se divertindo demais e diz que provavelmente conseguem despistar o cavaleiro. É aí que eles se enganam, pois o cavaleiro consegue alcançá-los e os leva para o jardim, onde recebem uma bela bronca. Mais tarde, eles são escoltados até a torre, onde Kunon logo é apresentado a Rondimonde, o feiticeiro-chefe do reino. Kunon se sente humilde diante de sua presença, ao perceber o quão vasto o mundo realmente é. Antes, ele achava a magia de Resha impressionante, mas, comparada à de Rondimonde, parecia estar em um nível completamente diferente. Rondimonde pergunta imediatamente se ele nasceu com um brasão de água e Kunon responde que sim, admitindo em seguida que não entende muito bem como esses brasões funcionam. Rondimonde explica que existem 7 tipos diferentes de brasões que os magos podem possuir, cada um relacionado à sua afinidade mágica: fogo, água, terra, vento, luz, trevas e trovão.
Além disso, cada brasão possui uma classificação em estrelas, que vai de 1 a 5, o que faz com que as 2 estrelas de Kunon sejam algo relativamente comum. Hesha comenta que ela também é uma maga do vento de 2 estrelas. Kunon entende imediatamente e diz que consegue sentir isso, comparando a si mesmo e a Hesha a queijos processados comuns, enquanto Rondimonde seria como uma roda artesanal de parmesão envelhecido. Rondimonde concorda com a descrição e revela que, na verdade, é um mago de 4 estrelas. Logo depois, Rondimonde os leva até o campo de treinamento abaixo e avisa que vai testar um pouco as habilidades mágicas de Kunon para avaliar seu potencial. Kunon fica um pouco intimidado, imaginando se isso significaria que um mago real estaria disposto a se tornar seu tutor caso ele passasse no teste. Porém, ele não tem muito tempo para pensar nisso, pois Rondimonde chama imediatamente um estudante mais velho, que também é um mago real, e pede que ele demonstre sua magia de água. O mago entoa o encantamento, e de imediato várias gotas de água mágica surgem no ar, formando um padrão brilhante e belo. Rondimonde então se vira para Kunon e diz para ele superar a magia do rapaz com a sua própria. Kunon se lembra do que Jen sempre lhe dizia, que ele não apenas conseguia criar água, mas também manipular a água já existente no ambiente. Até então, isso nunca havia sido um problema para ele, mas ele nunca tinha tentado assumir o controle da água criada por outro mago. Ele percebe que Rondimonde criou, sem esforço algum, um desafio que nem ele, nem Jen haviam considerado antes, e agora teria que lidar com isso no improviso. Mesmo assim, Kunon decide tentar, e imediatamente tenta arrancar o controle da magia do mago de cabelos prateados. No início, ele acredita que vai funcionar, mas logo encontra um obstáculo, pois as gotas de água começam a resistir, já que o outro mago consegue manter o controle delas com facilidade. Rondimonde observa com grande interesse o que vai acontecer a seguir. Kunon, porém, não é do tipo que desiste facilmente, então dá tudo de si e usa toda a sua resistência para tentar assumir o controle. Para surpresa de todos, Kunon consegue arrancar 2 das esferas de água das mãos do mago, altamente treinado e experiente, antes que Rondimonde decida encerrar o teste. Kunon cai de joelhos, ofegante, enquanto o mago de cabelos prateados admite sinceramente que jamais imaginou que um simples garoto fosse capaz de tirar 2 de suas esferas de água. Ele então se vira para Rondimonde e diz que estaria disposto a aceitar Kunon como seu discípulo, mas imediatamente outros magos começam a se manifestar, dizendo que eles também gostariam de tê-lo como aprendiz. Rondimonde manda todos ficarem quietos, pois ainda quer ver do que Kunon é capaz, e pede que ele crie algo que tenha imaginado. Kunon imediatamente cria um trampolim usando sua magia de água, e Rondimonde começa a pular em cima dele, se divertindo como uma criança. Os outros magos se alinham, querendo experimentar também, curiosos para entender como aquilo funciona e se conseguiriam reproduzir a técnica. Rondimonde, no entanto, diz a Kunon que quer que ele passe a noite no castelo para que possam ver o que mais ele é capaz de fazer. Kunon responde que, infelizmente, ele já tem um encontro marcado com Merika, e precisa levá-la para jantar naquela noite. Nesse momento, Hesha pergunta se ele consegue criar outros animais com sua magia, ou até mesmo humanos. Kunon responde que consegue fazer ambos e imediatamente cria um boneco humano feito de água, no formato de sua criada. A técnica ainda não está perfeita, então a figura fica um pouco translúcida, e ele também não ajustou bem os movimentos, o que ainda é um problema por enquanto. O mago de cabelos prateados pergunta se os bonecos conseguem fazer alguma coisa, e Kunon conta sobre a vez em que tentou fazê-los voar, mas a ideia não foi bem recebida, pois o boneco parecia muito bobo enquanto fazia isso. Rondimonde se interessa imediatamente e Kunon é forçado a demonstrar. Ele começa a brincar com o boneco, fazendo-o subir e descer no ar repetidas vezes, assustando metade das pessoas no castelo. Isso faz com que ele leve mais uma bronca, e todos acabam tendo que se desculpar novamente. Logo o sol se põe, e Rondimonde diz a Kunon que ele passou com sucesso nos testes, e que pessoalmente designará um feiticeiro para ajudá-lo a aprender a usar sua magia de forma mais eficiente. Kunon fica radiante de alegria e vai contar a novidade ao pai, que fica irritado ao saber que recebeu reclamações sobre o filho 2 vezes em poucas horas, e o repreende por ser irresponsável com sua magia. Pouco depois, seu pai parte de volta para a mansão, deixando Kunon para trás com Hesha, que percebe que ele precisa ir ao encontro de Merika ou acabará se atrasando para o jantar. Hesha diz que eles terão que usar magia para chegar até Merika a tempo. Assim, decidem fazer um pequeno experimento. Kunon cria uma bolha de água, e Hesha usa sua magia do vento para impulsioná-los para frente, como se estivessem em um tapete mágico de Aladdin, voando pelos céus, e chegando perto dos aposentos de Merika em pouquíssimo tempo. Infelizmente, Hesha se esquece de diminuir a magia gradualmente, e a corta de uma vez, fazendo com que os dois caiam. Eles acabam sendo pegos pelo Cavaleiro Dário pela 3ª vez no mesmo dia, que está bastante irritado e mais uma vez lhes dá um longo sermão. Enquanto isso, Merika continua nervosa por causa do encontro. Para a criada, isso é compreensível, já que é o primeiro encontro dela, até que avisam que Kunon já chegou. Laura vai contar a Merika que estava fingindo manter a postura, mas assim que ouve falar de Kunon, sai dando pulinhos de alegria.
Já na entrada, o protagonista a cumprimenta de forma cavalheiresca. Ele comenta que, na escola, foi muito bem escoltado. No entanto, agora é a vez dele escoltá-la, e então toma sua mão. Nesse momento, Laura espreita pela porta para conhecer Kunon. Depois disso, eles chegam ao restaurante. Lá dentro, Kunon faz um brinde à beleza de Mirika. Laura percebe o quão cavalheiresco o protagonista é, entendendo como ele conseguiu conquistar Mirika. A princesa pergunta como foi na Torre Negra. Kunon conta que conheceu sua irmã Raisha e pessoas incríveis, especialmente a magia do grande mestre Queijo Azul. Ele também diz que passou na prova, embora ainda não saiba quem será seu instrutor, mas que tudo sairá tão perfeito quanto as unhas de Mirika. Ele menciona que ouviu muitas histórias, mas que as delas são ainda mais fascinantes. Elas brilham como um espantalho em um trigal balançado pelo vento. Kunon usa tantas referências estranhas que Mirika começa a achá-lo esquisito. Ainda assim, se Mirika está feliz, nada mais importa. Nesse momento, Kunon se dirige diretamente a Mirika. Ele comenta que esse jantar é o máximo que pode oferecer agora, mas que, quando se casarem, poderão viver assim sempre, e que deseja caminhar junto com ela no futuro. Essas palavras conquistam os ajudantes, e Laura, que passam a chamar Kunon de um garoto formidável. E quando o jantar termina, vemos Mirika se debatendo em sua cama por causa de Kunon. Na manhã seguinte, o protagonista estava trabalhando. Então Iko o chama para ajudá-la a lavar roupas usando sua magia de água. Ela comenta que ele estava fazendo uniforme, mas Iko o repreende por ficar trancado desde que voltou, dizendo que o trabalho de uma criança é tomar sol para crescer. Kunon percebe que é mais baixo que Iko e pergunta se as mulheres gostam de homens altos. Iko responde que algumas sim, mas que ela gosta de Kunon sendo alto ou baixo. Kunon até ia comentar o que gosta nela, mas acha que estaria traindo Mirika. Então Iko o chama de mulherengo. Depois de lavarem tudo, Kunon pergunta a Iko se não chegou nenhuma carta para ele. Como ela diz que não, ele imagina que ainda não decidiram quem será seu mestre. Nesse ponto, vemos Victor procurando Shan. Como ele não responde, Victor vai até seu escritório, desejando sair vivo. Ao entrar, vê muitas folhas empilhadas e Aion despertando do chão. Victor avisa que o grande mestre o está chamando, e ele abre os olhos. De volta à casa de Kunon, ele está alegre por finalmente ter um novo professor. Iko pergunta qual é o nome, e Kunon responde que se trata de Sefin Roll. Iko fica animada ao ouvir isso, lembrando que ele é o famoso feiticeiro bonito de quem todos falam. Desesperada, pergunta ao protagonista o que fazer, pois precisa estar apresentável diante daquele cavalheiro. Kunon tenta reclamar por ela querer ficar bonita para outro homem que não seja ele. Mesmo assim, ele acaba concordando, dizendo que ela deve se arrumar imediatamente. Em outra cena, vemos Mirika se arrumando a pedido de Raisha. Ao terminar, elas seguem para a entrada do castelo. No corredor, porém, encontram suas outras duas irmãs, Everil e Lidália. Elas tentam intimidar Mera, mas Risha a protege e coloca as duas em seu lugar, fazendo-as se afastar. Sem mais distrações, as duas continuam a conversa. Risha está irritada por não ter sido escolhida como mestra de Kunon, perguntando-se por que tiveram que escolher aquele sujeito. Voltamos então ao protagonista, que está tranquilo tomando chá, enquanto Iko está extremamente nervosa. Nesse momento, chega a carruagem, da qual desce a princesa Mirika. Como de costume, Kunon a recebe com muitos elogios. Em seguida, Zeonli também desce da carruagem, e ao vê-lo, Iko começa a saboreá-lo mentalmente. Kunon, por sua vez, sente aquele maná tão denso e o compara ao mel, compreendendo sua força. Ele se apresenta a Zeonli e pergunta se poderia chamá-lo de Mestre Mel. Zeonli o proíbe, deixando claro que ele deve chamá-lo de Senhor, e que ele nem sequer aceitou ser seu instrutor de magia. Na verdade, ele nem queria ter vindo. Kunon entende que ele foi obrigado pela hierarquia da sociedade, e comenta lamentando que essas coisas acontecem. Zeonli menciona que o velho Londimod disse para ele vir porque havia um moleque interessante, então ele veio. Kunon pergunta se foi o grande mestre Queijo Azul quem enviou o mestre Mel. Esses apelidos irritam Zeonli. Vendo a situação, Dario intervém. Kunon o reconhece e agradece por tê-los ajudado no outro dia. Surpresa, Mirika pergunta ao protagonista se eles se conhecem. Kunon responde que, mais do que conhecidos, eles passaram por 3 situações peculiares e muda de assunto, perguntando se Son Seon-li é bonito, sussurrando que realmente é. Mirika fica surpresa. Afinal, Kunon não enxerga, então não sabe o que é ser bonito. Isso irrita Zeonli, que pergunta se ele está rindo dele. Kunon responde que claro que não, o que faz Zeonli achar tudo ainda mais estranho. Assim, eles vão se conhecendo melhor. Kunon agradece a Mirika por trazer Zeonli, mas confessa que também queria vê-la, sua noiva. Kunon responde da mesma forma, mas Zeonli interrompe o flerte para que tenham uma conversa divertida sobre magia. Pelo sorriso que ele faz, Dario comenta que parece querer zombar de Kunon, enquanto Iko se perde em seu olhar. Zeonli pergunta se Kunon sabe o que é superposição. Kunon responde que os feitiços são liberados a partir de círculos desenhados com maná, e que a superposição é duplicar esse círculo. Então Zeonli pergunta quantas ele consegue usar.
Com humildade, Kunon responde que 31. Isso surpreende Zeonli, mas ele afirma que consegue chegar a 50. Kunon acha isso incrível e pergunta como ele fez. Zeonli também quer saber como Kunon superou o muro das 20 camadas. Kunon explica que sobrepôs os emblemas e que descobriu isso sozinho, embora com muitas tentativas e erros. Isso continua surpreendendo Zeonli, que se lembra de quando Victor e Raisha o confrontaram para que fosse o mestre de Kunon, mesmo ele não tendo querido vê-lo quando veio antes. Ele responde que só veio porque o mestre achou Kunon interessante. Victor e Raisha comentam o quão talentoso Kunon é, além dos truques que faz com sua magia. Agora, ao conhecê-lo pessoalmente, Zeonli entende por que houve tanto alvoroço em torno de Kunon, afirmando que ele é um prodígio. Depois disso, pede que Kunon mostre o que sabe fazer. No entanto, Kunon quer aprender como chegar a 50 camadas, mas Zeonli diz que seria perda de tempo ensiná-lo algo que ele ainda não é capaz de fazer. Portanto, se quiser aprender, deve demonstrar seu valor e depois implorar para que o ensine. Ao ouvir isso, Mirika comenta que Kunon jamais faria algo assim, mas ele imediatamente começa a implorar para que o ensine, ainda por cima, o elogiando. Diz que quer ver sua generosidade e carinho, além de seu lado solitário. Afirma que fará qualquer coisa se ele o ensinar a usar 50 camadas. Embora tenha pedido isso, Zeonli acaba se sentindo desconfortável e esclarece que Kunon não o chama de mestre porque ele ainda não aceitou. Mesmo assim, ele mostrará o quão impressionante é. Dizendo isso, menciona que possui o emblema de 3 estrelas de terra, então cria um muro de terra e ordena que Kunon o destrua. Também pede que ele crie uma cama de água para que possa observar. Mas ao tocar a cama, Zeonli fica encantado com o quão macia ela é e acaba até dormindo. Enquanto Kunon toca o muro, percebe que ele é macio, mas que o maná o torna duro. Ele se lembra das explicações de Jane sobre magia. Os emblemas criam círculos mágicos, que são configurados para formar feitiços, servindo como base para cada um. A superposição é o número de vezes que esses círculos são divididos e reconstruídos. E esse número indica o nível e a originalidade da magia. E aquele muro é uma obra-prima de 40 camadas. Mirika fica impressionada com a concentração de Kunon, mas então ele sugere que conversem um pouco. Mirika questiona se isso é uma boa ideia. O protagonista a tranquiliza, dizendo que esperarão até ele acordar. Mesmo assim, Mirika se mostra preocupada. Ainda assim, Kunon diz que ela não precisa se preocupar, pois ele pode destruir o muro em um instante. À tarde, Zeonli acorda. Ao cair da cama de água, pergunta quanto tempo dormiu. Dario informa que foram 2 horas. Ele então se levanta e pergunta ao protagonista por que ele está tão tranquilo, se acaso desistiu. Kunon responde que de forma alguma, apenas estava esperando ele acordar. Então o vemos lançar uma magia e uma grande quantidade de espuma começa a cobrir o muro. O protagonista explica que, como é um muro de terra, ele se torna frágil ao absorver muita água, comparando isso a um pão duro. Zeonli sorri. Diz que Kunon acertou em tudo, menos no propósito do pão duro, mas pergunta por que ele usou o robô, questionando se sua especialidade não é Auri. Kunon responde que ele tem razão, mas achou que seria mais fácil assim. Zeonli reconhece sua engenhosidade. Kunon considera isso como uma aceitação para ser seu discípulo. No entanto, Zeonli se irrita com sua precipitação, embora no fim acabe aceitando-o como discípulo. Kunon comemora essa conquista com sua noiva, o que claramente irrita Zeonli. Então ele deixa claro que, a partir de agora, ele, o mestre, terá mais prioridade do que a noiva, pois Kunon terá muito a aprender e participará de seus experimentos. Dito isso, ele pergunta a Mirika o que ela fará, já que, enquanto Kunon continua crescendo e acumulando sucesso, as mulheres começarão a disputar por ele. Mirika entende o que ele quer dizer e começa a tremer ao imaginar ser afastada dele. Kunon percebe isso e pede que Zeonli não trate Mirika dessa forma. Ele o confronta, dizendo que ele fala isso, mas na verdade gosta de provocar as garotas. Diz que ele é do tipo que só percebe quando já é tarde demais, provocando as garotas de quem gosta, para depois vê-las sendo conquistadas por outros. Todas essas palavras, afiadas como lâminas, atingem diretamente o coração e a mente do pobre Zeonli. À noite, vemos Mirika olhando pela janela, pensando no que o mestre disse, pois sabe que ele tem razão, e que se continuar assim, logo ela e Kunon serão separados. No dia seguinte, Zeon chega mais uma vez acompanhado da princesa Mirika e imediatamente chama Kunon, dizendo que ele é o garoto mais sortudo do mundo por ter o privilégio de ser treinado pelo melhor mago de todo o reino. Kunon, que a essa altura já é um mestre em puxar saco, começa a bajular Zeon na hora, afirmando que ele com certeza é o mais sortudo do mundo por ser treinado pelo homem mais bonito do reino. Zeon parece satisfeito, sorri e diz que o trabalho de hoje será pesado, e que Kunon não deve esperar que ele pegue leve. Kunon começa a atuar como se estivesse em uma novela, segurando a cabeça e dizendo que se Zeon pegasse leve com ele, pensaria que seu mestre não o ama mais.
Zeon fica um pouco incomodado com o pequeno pervertido, manda ele se comportar e o leva para dentro. No entanto, assim que entram na sala, a empolgação de Kunon desaparece quando ele percebe que o trabalho do dia será copiar os memorandos que Zeon criou, transformando-os em documentos adequados, com boa caligrafia. Kunon sabe que isso é basicamente o trabalho do próprio Zeon, que é preguiçoso demais para fazê-lo e está empurrando tudo para ele, justamente quando Kunon estava animado para aprender todos os tipos de magia naquele dia. Mas infelizmente, ele não tem escolha e aceita o trabalho. Zeon se vira para o resto do grupo e manda todo mundo cair fora, dizendo que aqueles documentos são segredos nacionais que ninguém além dele pode ler. Kunon pede desculpas a Mirika e promete terminar o trabalho logo para voltar até ela. Mirika sorri e sai da sala junto com os outros. Depois disso, Zeon se vira para Kunon e pede que ele crie a cama de água que fez no dia anterior. Kunon usa sua magia imediatamente e cria uma cama de água confortável e quentinha. Sem dizer uma palavra, Zeon se joga em cima dela e cai em um sono profundo. Kunon solta um suspiro e começa a trabalhar, enquanto Mirika leva Aiko para o gazebo do lado de fora e conta que, nos últimos dias, tem tentado aprender a lutar com espada, mas pede que ela não revele isso a Kunon ainda. Aiko fica surpresa, já que não é comum princesas aprenderem esgrima, mas concorda em manter segredo. Mirika logo se prepara, pega sua espada de madeira e entra na arena para enfrentar Dario. Eles começam a duelar, e fica claro que Mirika começou a treinar recentemente, mas está progredindo rápido, pois quer se tornar boa o suficiente para Kunon. Ela sabe que ele carrega a cicatriz de herói, o que significa que ficará extremamente famoso, e sente que precisa igualá-lo com suas próprias habilidades e talentos para que ambos sejam vistos como iguais aos olhos de todos. De volta à sala, Kunon continua decifrando as letras dos pergaminhos antigos e vive travando, pois a escrita neles é simplesmente horrível, dificultando saber o que é uma letra e o que é um diagrama. Enquanto lutava para entender um dos memorandos, Zeon acorda de seu cochilo, aparentemente totalmente revigorado. Ele então volta sua atenção para Kunon e pergunta até onde ele chegou com a tarefa. Kunon responde que já está quase na metade. Em vez de elogiá-lo, porém, Zeon começa a provocar, dizendo que até uma pessoa cega trabalharia mais rápido do que ele. Kunon rebate, afirmando que qualquer um ficaria cego tentando ler aquela caligrafia. Ele diz que até uma minhoca coberta de lama e arrastada sobre o papel teria uma escrita melhor. Zeon manda ele não comparar seu trabalho magistral a uma simples minhoca, mas Kunon responde que com certeza vai mandar uma fatura por todo o trabalho extra que está sendo forçado a fazer. Zeon o adverte para não ficar esperto demais, já que ele está sendo treinado naquele exato momento. Kunon fica surpreso, mas Zeon explica que aquilo que se lê em um livro fica apenas como informação no cérebro e acaba sendo esquecido com o tempo. Já aquilo que o cérebro precisa interpretar e que as mãos anotam acaba se fixando nas partes mais profundas da mente, sendo gravado como conhecimento difícil de esquecer. Kunon finalmente entende o motivo do encerar e desencerar e agradece pelo treinamento. Logo a noite chega e Zeon se prepara para ir embora mais uma vez. Ele diz a Kunon para terminar todo o trabalho restante antes da próxima visita. Mas, antes que Zeon saia, Kunon o interrompe e pergunta sobre aqueles diagramas estranhos em um dos memorandos, que pareciam um feitiço. Zeon pensa um pouco e percebe que seria mais fácil mostrar do que explicar. Então diz para Kunon visitá-lo na capital da próxima vez, que ele lhe mostrará. Kunon fica animado e logo se vira para a princesa, dizendo que em breve haverá novamente. No dia seguinte, ele retorna à capital e se prepara para entrar mais uma vez na Torre Negra. Ele acaba cercado pelos magos reais, felizes em vê-lo de volta, que começam a fazer todo tipo de pergunta. Antes mesmo que Kunon consiga responder, Zeon aparece e manda ele segui-lo para dentro. Ri pergunta a Zeon por que diabos ele está levando Kunon para lá e, horrorizado, questiona se ele pretende levá-lo para a Sala dos Demônios. Zeon nem se dá ao trabalho de explicar e manda Kunon criar a cama de água, que funciona perfeitamente, colocando todos os estudantes curiosos para dormir. Eles voltam a caminhar, e no caminho, Zeon pergunta se Kunon sabe algo sobre armas mágicas. Kunon responde que armas mágicas são armas especiais capazes de canalizar a magia de seu usuário. Zeon concorda com a cabeça e explica que existem magos especializados cuja única função é criar armas mágicas para os magos reais. Com isso, ele abre a porta de seu escritório e revela uma sala inteira coberta de poeira e pergaminhos. Kunon fica maravilhado e empolgado, começando a folhear os pergaminhos com entusiasmo, encontrando um feitiço novo atrás do outro, todos inéditos para ele. Ao vasculhar um dos montes, ele encontra um livro de magia especial, acessível apenas a um grupo seleto de magos reais, e declara que vai usar o poder do nepotismo para conseguir acesso a esse livro. Ele se vira animado para Zeon e diz que quer morar ali para sempre.
Zeon se vira e responde que ele não precisa viver ali, pois no futuro poderá ter tudo aquilo se quiser. Em seguida, ele direciona sua atenção para uma caixa à sua frente, explicando que vem trabalhando há alguns meses em uma ferramenta mágica especial, e o diagrama que Kunon havia visto no dia anterior era justamente o esboço dessa ferramenta. Kunon se aproxima e abre a caixa, apenas para encontrá-la vazia. Confuso, ele pergunta a Zeon o que exatamente aquilo faz. Zeon responde que está tentando criar um dispositivo capaz de lhes dar qualquer coisa que desejarem, sem precisar se mover. Por exemplo, se ele quisesse uma maçã, o dispositivo criaria uma para eles. Kunon diz que adoraria ter algo assim, especialmente para fazer panquecas. Zeon responde que, com a ajuda da magia de água de Kunon, ele finalmente pode iniciar a fase de testes do produto e lançá-lo no mercado. Zeon explica que sua magia de terra pode cuidar da estrutura externa, enquanto a magia de água de Kunon pode lidar com as partes internas delicadas e móveis do dispositivo. Kunon percebe que aquilo realmente pode fazer sucesso e concorda em trabalhar ao lado de Zeon. Logo depois, eles descem para almoçar, e é ali que o diretor dos magos conta a Kunon sobre a escola de magia e bruxaria, onde magos do mundo inteiro viajam para estudar. Kunon nunca tinha ouvido falar disso e fica empolgado com a ideia. Zeon diz para ele não pensar demais nisso. No momento, apenas magos acima de 12 anos podem se matricular. Como Kunon tem apenas 10, ainda não pode fazer nada. 2 anos se passam desde aquele dia, e finalmente, Zeon decide testar Kunon sobre tudo o que ele aprendeu nesse período. Eles tomam posição diante de Zeon e dos outros, e Kunon se prepara com sua magia de água para se defender do que quer que Zeon decida lançar contra ele. Zeon sorri, cria vários espinhos com sua magia de terra e os dispara contra Kunon, que é forçado a usar magia composta para criar inúmeras gotas de água que absorvem o impacto e retornam como um tsunami em direção a Zeon, quebrando bem aos seus pés. Zeon sorri e diz que ele passou no teste, deixando Kunon radiante de felicidade. Depois disso, eles entram novamente na casa, onde Aiko traz um pote mágico que cria uma torta fresca apenas com o uso de magia. Mirika prova e afirma que o sabor parece de algo recém-saído do forno. Kunon também diz que o produto deles foi um sucesso no mercado, mas reclama que não viu sequer uma moeda, já que todo o dinheiro foi direto para o bolso de Zeon. Mais tarde, no escritório, Mirika observa a sala e comenta que Kunon e Zeon já colaboraram em mais de 5 dispositivos mágicos de sucesso. Kunon diz que outro já está em desenvolvimento e que eles também lançaram 5 novas teorias de magia em seu novo manual mágico. Zeon se vira para ele e diz que não precisa mais se preocupar com o dispositivo em que estavam trabalhando, lembrando-o de que ele fará 12 anos na primavera e deve se preparar para a escola de magia. No começo, Kunon se recusa a ir, acreditando que Zeon é o único professor de que precisa. Mas Zeon explica que é um usuário de magia de terra e não pode ensinar muito sobre magia de água. Além disso, o mundo é enorme, e a escola de magia abriga muitos magos de água extraordinariamente fortes. Kunon ainda não quer ir, mas Mirika lhe dá o empurrão final, dizendo que ele deve partir e se tornar um grande feiticeiro, prometendo que também vai trabalhar em si mesma e se tornar uma grande mulher quando se encontrarem novamente. Mais tarde naquela noite, após se despedir de Zeon pela última vez, Kunon retorna ao seu escritório e reflete sobre como, nos últimos anos, se acostumou tanto a não usar os olhos e a sentir tudo ao redor que acabou esquecendo sua maior ambição: criar um par de olhos funcionais para si mesmo. Ele percebe que a única maneira de conseguir isso é se tornando mais forte e melhor como mago, e isso só será possível se for treinado por um verdadeiro mago de água. Vários dias se passam enquanto ele é tomado por uma obsessão em encontrar uma forma de criar olhos funcionais. Após inúmeras tentativas e erros, em uma bela manhã, ele finalmente consegue. Ele percebe que estava pensando demais em coisas complexas, quando a resposta era muito simples. Tudo o que precisava fazer era criar um espelho capaz de refletir o mundo e transmitir essa imagem ao seu cérebro, permitindo que ele entendesse o que estava vendo. Com isso em mente, ele começa a trabalhar imediatamente e, pouco depois, abre os olhos pela primeira vez em sua vida, enxergando a paisagem à sua frente. Lágrimas escorrem de seus olhos, algo que também acontece pela primeira vez. Ele anda pelo cômodo, observa os livros e, por fim, se aproxima da janela para ver seu reflexo, quando de repente percebe um gigantesco monstro inseto parado atrás dele. Para sua surpresa, o caranguejo simplesmente fica parado, sem se mover. Pouco tempo depois, Kunon percebe que aquela coisa não representa realmente uma ameaça para ele. Ele então volta sua atenção para sua invenção e usa a magia para criar um espelho à sua frente. Desde o momento em que decidiu aprender magia, ele fez um voto. Depois de terminar de criar um novo par de olhos para si mesmo, ele encararia diretamente a pessoa que mais odiava: ele próprio. Ele se lembra de todas as vezes em que seus pais e os servos precisaram se desdobrar para garantir que ele não se machucasse. Quando o espelho fica pronto, Kunon finalmente abre os olhos e observa a si mesmo com atenção.
Ele nota que não parece muito alto e que não tem barba alguma para mencionar, mas conclui que isso provavelmente se deve ao fato de ainda ser uma criança. Em seguida, ele se vira novamente para o caranguejo e tenta puxar conversa com ele. No entanto, o caranguejo permanece tão mudo quanto antes, encarando o vazio sem mover um único músculo do corpo. Kunon então chama Iko, que aparece imediatamente. Ela não lança sequer um olhar para o caranguejo e continua falando com Kunon, perguntando se ele queria alguma coisa. De repente, ela percebe uma estranha esfera mágica flutuando perto dele e nota que seus olhos estão abertos e não fechados como de costume. Cheia de alegria, pergunta se ele conseguiu criar com sucesso um par de olhos funcional. Kunon sorri e faz que sim com a cabeça, e Iko se joga sobre ele para parabenizá-lo, mas acaba lançando a esfera mágica para o alto, o que deixa Kunon extremamente tonto. Ela diz que precisam contar imediatamente ao pai dele, e afirma que vai preparar um banquete naquele mesmo dia em sua homenagem. Kunon olha novamente para o caranguejo, que continua encarando-o de forma vazia, enquanto ele se pergunta se não deveria simplesmente pedir para Iko cozinhá-lo e servi-lo no jantar. Em seguida, volta o olhar para Iko e percebe que ela parece ter um chifre na cabeça. Ele pergunta seriamente se ela tem mesmo um chifre, mas Iko responde em tom de brincadeira que só tem um chifre quando está com raiva e que ele desaparece quando ela está feliz. Kunon não sabe bem o que pensar sobre isso, mas reflete que, por algum motivo, nunca havia imaginado Iko com um chifre na cabeça. Ele então percebe que precisa continuar praticando suas táticas de abordagem fria se quiser se tornar um verdadeiro Rizzler, e sem perder tempo, começa a flertar com ela, dizendo que o chifre a deixa muito horny. Iko não sabe o que responder, então os dois simplesmente vão para fora. Essa é a primeira vez que Kunon consegue ver o mundo exterior com os próprios olhos. Ele para no campo e observa uma bela paisagem de prados gramados, montanhas distantes e um castelo ao centro. Surpreendentemente, porém, ele não vê as coisas como uma pessoa normal veria. As cores parecem todas invertidas, como se não estivessem calibradas corretamente. O sol lhe parece negro, o céu azul brilhante surge como um roxo opaco, e a grama tem um tom azul pálido e quase morto. Até Kunon sente que algo está errado, pois nenhum livro jamais mencionou um sol preto ou um céu tão roxo. Iko se aproxima por trás, ajuda-o a vestir um manto para protegê-lo do frio e diz que eles devem seguir até a mansão de seus pais para dar a boa notícia. Finalmente, Kunon decide fazer a pergunta que o incomodava há um tempo, e questiona Iko se ela consegue ver o caranguejo gigante atrás dele. Iko acha que Kunon está apenas criando histórias fantasiosas e diz para ele fazê-la parecer muito legal na história. Kunon percebe que é completamente inútil discutir com aquela mulher. Assim, eles continuam caminhando pelos prados com o caranguejo em direção à mansão de seu pai. Ele sabe que o experimento foi um sucesso absoluto. Afinal, agora consegue enxergar tudo. Ainda assim, algo corrói sua mente, e ele sente que algo deu errado durante o experimento, pois tem a sensação de que não deveria estar vendo algumas das coisas que está vendo. Ao chegar à mansão, ele finalmente vê seu irmão de forma literal, e não apenas metafórica como antes, o que certamente agradaria muitos comentaristas que tinham problemas pessoais com a escrita. Sua mãe e seu irmão ficam extremamente felizes ao saber que ele finalmente pode ver, e sua mãe começa a chorar enquanto o encara com um sorriso, ao passo que o irmão o elogia por ter feito algo que nunca havia sido feito antes. Kunon, porém, mal consegue se concentrar em tudo isso, pois enxerga seu irmão com um belo par de asas, como se tivesse acabado de voltar de uma parada do orgulho, enquanto sua mãe possui olhos de cores diferentes. Ele pensa que ambos parecem incrivelmente estilosos e se pergunta por que ninguém nunca lhe contou sobre essas coisas. Ele diz à mãe que ela parece uma heroína de uma peça sobre uma princesa e comenta que o irmão também parece muito legal, chegando a perguntar se eles seriam algum tipo de anjos de segunda linha. Como essa família parece ter o hábito de nunca responder diretamente, o irmão apenas diz que não sabe nada sobre isso. Em seguida, Kunon se vira para Iko e pergunta se as pessoas daquele mundo podem ter asas. Iko age como uma professora e diz que todos nascem com asas, e que Kunon apenas finalmente abriu as suas ao alcançar todo o seu potencial. Nesse momento, ele percebe que está cercado de idiotas e conclui que coisas como o caranguejo, o chifre, os olhos e as penas só podem ser vistas por ele, o que significa que algo definitivamente está errado. De repente, ele ouve o pai correndo em direção ao quarto e se pergunta como ele pareceria, mas para sua irritação, o pai surge com a aparência de um participante da Nickelodeon, depois de levar um banho de slime verde. Mesmo assim, o pai o parabeniza alegremente por sua conquista e afirma que enviará imediatamente uma carta à capital relatando o sucesso de Kunon. Pouco depois, todos deixam o quarto, restando apenas Kunon e seu irmão. Kunon então pensa que finalmente pode fazer algumas perguntas e questiona se o pai costuma ser uma bola de slime. O irmão o manda calar a boca na mesma hora, dizendo que o pai acabaria chorando se ouvisse tanta verdade vinda do próprio filho. Kunon suspira e apenas sorri, pensando que o nível combinado de estranheza daquela casa é menor do que o de uma luminária quebrada, e decide que fará todas as suas perguntas diretamente ao seu professor.
Na manhã seguinte, seus desejos se realizam quando a carruagem real da capital chega trazendo a princesa Mirica, Sir Dario e o próprio Zo. Kunon corre imediatamente para recepcionar Mirica e a recebe calorosamente em sua mansão. Mirica fica extremamente feliz ao saber que Kunon voltou a enxergar e afirma que ele conseguiu algo que ninguém mais havia sido capaz de fazer até hoje. Kunon mantém os olhos fechados, com medo de olhar para sua futura esposa e receando o que poderia ver, mas Mirica pede que ele os abra, pois quer que ele a veja como ela realmente é. Kunon abre os olhos lentamente e a observa, notando sua postura régia, seus belos cabelos loiros brilhando ao sol como milhões de fios de ouro e seu sorriso delicado e sereno. Justo quando ele pensa que, ao menos, sua noiva não teria nada de estranho, percebe uma única pena no topo da cabeça dela e solta um suspiro de puro cansaço. Mirica interpreta isso como desaprovação e começa a ficar insegura. Então Kunon usa imediatamente suas habilidades de galanteador para fazê-la se sentir melhor, comparando-a a uma pena de pomba voando livremente pelo céu. Nesse momento, Dario sai da carruagem e diz que essa pomba vem melhorando cada vez mais na esgrima e que agora está mais para um falcão do que para uma pomba. Kunon nota uma bela espada etérea nas costas dele e pergunta sobre ela, mas Dario pensa que ele se refere à espada comum e começa a falar sobre o aço e como ela foi forjada no fogo. Kunon então percebe que a espada etérea não é real e que seus olhos estão apenas pregando peças. De repente, ele ouve a voz de Zo vindo por trás, e ao olhar para ele, vê uma luz dourada tão intensa emanando de seu corpo que nada pode ser visto por causa do brilho. Kunon cobre os olhos e pergunta se ele é mesmo o professor, dizendo que não consegue enxergar nada por causa da claridade. Zo acha que Kunon está apenas elogiando, e responde que sempre foi brilhante e teve uma presença luminosa. Kunon não sabe como fazer aqueles idiotas autocentrados entenderem o que ele realmente quer dizer. Ele cobre os olhos novamente, pede para conversar a sós com Zo e consegue levá-lo para um quarto, onde revela tudo o que está enxergando. Zo apenas ri da situação absurda, incapaz de acreditar que Kunon vê Mirica como uma garota com uma única pena no topo da cabeça. Kunon pede que ele não leve seus problemas na brincadeira, pois não quer se casar enquanto tiver um caranguejo sempre ao seu lado e Mirica uma pena na cabeça sem motivo algum. Zo então reflete sobre o fato de Kunon enxergar as cores de forma diferente do normal e chega a duas possíveis conclusões. A primeira é que Kunon pode estar vendo a forma da alma das pessoas, o que significaria que o caranguejo é a representação da própria alma dele. A segunda possibilidade é que ele esteja sofrendo de um caso grave de doença mágica, que estaria causando alucinações visuais. Zo se lembra de uma vez em que atravessou uma floresta com um campo mágico extremamente forte, ficou doente e começou a ver criaturas estranhas, como se estivesse bêbado. Kunon percebe que a situação é muito parecida, mas Zo afirma que ainda não há dados suficientes para decidir o que é verdade. Além disso, Zo explica que cada animal enxerga o mundo em cores diferentes, e isso não significa que sua visão seja defeituosa, aconselhando Kunon a encarar sua visão como um dom. Quando eles saem do quarto, o sol já está se pondo, e Zo começa a rir ao imaginar Mirica com uma pena na cabeça. Na noite seguinte, todos celebram o 15º aniversário de Kunon, que também marca o início de uma nova jornada, já que no dia seguinte ele partiria para a Academia Mágica. Seu pai lhe dá um novo cajado de madeira, sua mãe lhe presenteia com um novo conjunto de penas para escrita, e seu irmão lhe entrega um livro com bons lugares para comer, tornando-se algo como o guia Michelin de sua época. Mais tarde, naquela noite, Mirica revela seu próprio presente, que se mostra ser uma pulseira da qual ela possui um par igual. Kunon diz o quanto vai sentir falta dela e promete voltar o mais rápido possível. Eles seguram as mãos um do outro pela última vez em um bom tempo, sob a luz da lua. No dia seguinte, toda a família se reúne para se despedir. A mãe não consegue conter as lágrimas, enquanto o pai pede que ela seja forte, achando que Kunon teria muita dificuldade em partir e acabaria chorando diante deles. Para surpresa de todos, isso não acontece. Kunon nem sequer os abraça, simplesmente sobe na carruagem, diz, falou, família, e parte, comentando que talvez volte em alguns anos, ou talvez não. Sentado confortavelmente ao lado de Iko, ele começa a sonhar com todas as pessoas novas que encontrará na academia e a imaginar o quão fortes são os feiticeiros de lá. Kunon e Iko continuam sua jornada por 5 dias. Depois disso, Iko começa a ficar entediada e pergunta quanto tempo ainda levará para chegarem à academia. Kunon revela que a academia é bem distante, então a melhor estimativa seria cerca de 1 mês de viagem até chegarem lá. Ele sabe que Iko já decidiu que não irá para a academia com ele, mas mesmo assim pergunta se ela tem certeza da decisão. Iko responde que já está em idade de casar há algum tempo e quer se casar e se estabelecer para começar sua vida no verdadeiro sentido da palavra. Ela afirma que, se continuar acompanhando Kunon, ficará velha demais para conseguir um bom casamento. Diz que é agora ou nunca, pois, se desistir agora, será como desistir completamente da ideia de ter uma vida. Kunon tenta fazer chantagem emocional e pergunta se ela acha que ele conseguiria viver sem ela.
Iko rebate dizendo que, se esse realmente for o caso, então ele estaria disposto a deixar a princesa Mirika de lado e se casar com ela no lugar? Kunon fica imediatamente em silêncio, sabendo que não tem resposta para isso, e olha pela janela, onde finalmente avista ao longe a mansão de seu avô. Eles finalmente chegam à mansão e Kunon tenta se lembrar da última vez que esteve ali. Iko recorda perfeitamente e responde que cerca de 4 anos atrás, Kunon obrigou toda a família a vir até ali depois de ouvir que o avô possuía uma enorme biblioteca cheia de livros mágicos. Naquela época, Kunon estava fazendo de tudo para aprender magia de qualquer forma possível, então forçou a família a acompanhá-lo. Ele chegou até a fazer uma dança constrangedora estilo TikTok, até que todos concordaram em vir. Kunon sorri quando a porta atrás dele se abre e seu avô surge alegremente, de braços abertos, dizendo que sentiu muito a sua falta. Kunon responde com a mesma energia, corre até ele e os dois começam a se abraçar, embora ele ainda continue vendo coisas estranhas, como vários chifres demoníacos na cabeça do avô. O velho diz que para comemorar o fato de ele ter sido aceito na Academia Mágica, comprará qualquer coisa que ele quiser como presente. Iko tenta interrompê-lo e limpa a garganta antes de dizer que, antes de qualquer coisa, a mãe de Kunon queria que ele lesse a carta que enviou. No entanto, o avô parece não ouvi-la e continua perguntando se Kunon quer joias, já chamando um joalheiro, até que Iko insiste novamente para que ele leia primeiro a carta da filha. Ele então leva a carta para o escritório, coloca seus óculos de leitura e fica imediatamente irritado, pois sua filha já conhecia seus hábitos e impôs um limite de quanto dinheiro ele poderia gastar com Kunon, dizendo que não deveria ultrapassar $10.000. Ele reclama, afirmando que $10.000 não são nada na economia atual, mas Kunon o lembra de que ainda tem apenas 12 anos, enquanto Iko comenta que esse valor equivale a 3 meses do salário dela. Mesmo assim, o avô continua determinado a comprar algo grande para o neto e diz que não haveria problema se não contassem à mãe dele. Porém, Kunon afirma que o que realmente quer agora é uma nova criada, já que Iko não o acompanhará a partir daquele momento. O avô então apresenta Rinko, a irmã mais nova de Iko, que também possui um chifre na cabeça. Rinko cumprimenta Kunon calorosamente e diz que aceitou o trabalho porque a irmã recomendou e o pagamento não era nada mal. Ela quer juntar dinheiro para o casamento, já tem um noivo e deixa claro que não está aberta a nenhum serviço de final feliz. Kunon responde que ela não precisa se preocupar, pois ele também tem uma linda noiva e que ambos devem valorizar acima de tudo as pessoas com quem vão se casar. Rinko concorda dizendo que ela e o noivo pretendem abrir uma loja no futuro, então também está economizando para isso. Pouco depois, as criadas começam a preparar a mesa de jantar, e Rinko comenta que esperava um garoto mimado por causa da suposta cicatriz do herói, mas Kunon parece ser bem tranquilo. Iko explica que ele se preocupa principalmente com magia, e muitas vezes até esquece de comer, então Rinko deve sempre deixar alguns sanduíches prontos para que ele possa comer enquanto estuda. Isso faz Iko se lembrar de tudo o que passou ao lado dele, quando o pai de Kunon a contratou especificamente para cuidar de seu filho estranho. Ela ficou confusa, mas logo começou a se importar verdadeiramente com ele, e os dois passaram por muitos altos e baixos juntos. Ela se recorda da primeira vez que Kunon vestiu o uniforme para ir à escola e da primeira vez que ele conseguiu vê-la com os próprios olhos. A lembrança a entristece, e ela se volta para Rinko para dizer que, independentemente da reputação dele, Kunon ainda é apenas uma criança e confia demais nas pessoas. Por isso será responsabilidade dela mantê-lo longe de qualquer perigo. Rinko comenta que Kunon tem uma personalidade encantadora e sabe elogiar uma mulher, o que o torna alvo fácil de todas as garotas da academia, aumentando as chances de ele se tornar um mulherengo. Iko não suporta a ideia e manda a irmã calar a boca, dizendo que Kunon é um anjo e jamais faria algo assim. Na manhã seguinte, Kunon arruma suas malas e se prepara para partir quando Iko vai até seu quarto avisar que a carruagem está pronta. Ele agradece por tudo o que ela fez por ele até agora, dizendo que jamais teria se tornado o homem que é hoje sem ela, e comenta que provavelmente levará alguns anos até que se vejam novamente. Iko diz para ele não se preocupar, pois estará esperando, e que talvez, até lá, já seja uma mulher casada, com um filho próprio. Eles se abraçam e, em seguida, Kunon entra na carruagem ao lado de Rinko. O avô dele implora para que ele fique e viva escondido com ele, mas Kunon não dá ouvidos e põe a carruagem em movimento, deixando o avô e Ieko para trás. Durante o trajeto, ele se vira para Rinko e pergunta se ela realmente está bem em deixar o noivo, já que levará vários anos até que possa vê-lo novamente. Rinko responde que isso não será um problema, pois já conversou com ele sobre a decisão. Como pretendem abrir um negócio juntos, eles precisam de dinheiro. Quando Kunon pergunta que tipo de negócio planejam abrir, Rinko diz que decidiram abrir um restaurante, já que ela gosta de cozinhar. Dia após dia, eles se aproximam do destino até finalmente entrarem no reino de Durashik, conhecido por sua forte ligação com a magia. Ao caminharem pelas ruas, Rinko percebe que toda a cidade parece ter uma temática mágica. Enquanto passam por uma loja, Kunon nota vários livros de magia com aparência interessante e decide entrar para dar uma olhada. Ele fica impressionado com a seleção disponível.
Rinko, porém, pergunta o que há de tão especial, já que o avô dele possui uma biblioteca com milhares de livros. Kunon explica que já leu todos os livros da biblioteca do avô, mas que não havia muitos volumes realmente focados em magia. Já aquela loja era dedicada exclusivamente a tomos mágicos, e todos eram incrivelmente raros. Quando Rinko pergunta se ele pretende comprar algum, Kunon diz que isso exigiria uma enorme quantia de dinheiro. Ao conferir o preço de um único exemplar, Rinko fica chocada ao ver que pode custar até 5 milhões de dólares. Ela comenta que não ganharia esse valor nem em várias vidas, e que até um quarto dessa quantia já seria suficiente para abrir seu restaurante e ainda várias filiais. Kunon ri e explica que aqueles livros são únicos, por isso custam uma fortuna. Antes que pudessem sair, uma mulher de óculos se aproxima e pergunta a Kunon se ele é um mago e se estuda na Academia Mágica. Ele sorri e responde que, por enquanto, é apenas um candidato. A mulher demonstra grande interesse e pede que ele mostre que tipo de magia sabe usar. Kunon decide impressioná-la e cria um pequeno gato com sua magia, o que faz enorme sucesso, pois ela imediatamente começa a acariciá-lo, dizendo que é uma das coisas mais fofas que já viu. Kunon pergunta se ela também é maga, mas ela responde que não foi abençoada com talento suficiente, embora ame magia, razão pela qual decidiu trabalhar naquela área. Ela comenta ainda que este ano será intenso em Durashik, pois a Santa do Reino Sagrado também irá se matricular. Em seguida mostra um livro dizendo que é a primeira cópia da obra do feiticeiro mais famoso, Zo, e que está disposta a vendê-lo com um grande desconto. Kunon, no entanto, recusa a oferta e sai da loja com Rinko, explicando depois que aquele exemplar provavelmente era uma cópia feita por ele mesmo quando trabalhava com Zo. Mais tarde, eles entram em outra loja que vende roupas de todos os tipos. Rinko começa a experimentar várias peças, enquanto Kunon sente a textura dos tecidos ao redor. Ele pergunta ao lojista de que animal foi retirada certa pele, e o homem responde que se trata de pelo de raposa sombria. Kunon reflete por um instante e então cria uma raposa sombria bem diante dele. O lojista fica chocado pois o animal parece absolutamente real, o que o deixa confuso. Kunon revela que consegue criar qualquer coisa, desde que saiba exatamente como ela é ao toque. O lojista então começa a pensar e pergunta de forma maliciosa se ele poderia criar uma mulher para ele. Isso enfurece Rinko, que manda o vendedor se controlar e o chama de incel antes de sair da loja indignada. Eles deixam a pequena cidade e seguem em direção à capital de Derishik. Após alguns dias, finalmente chegam e são recebidos pela visão de uma enorme academia mágica, ainda maior do que Kunon havia imaginado. Rinko pergunta onde irão morar, e Kunon diz para ela não se preocupar, pois conseguirão um dormitório onde ela poderá ficar com ele. No entanto, ao entrarem, suas esperanças são destruídas quando a recepcionista informa que todos os dormitórios já estão lotados e que ele deveria ter feito a inscrição com antecedência. Sem saber o que fazer, eles saem da academia, e Rinko sugere que fiquem em um hotel. Kunon responde que pretendem permanecer ali por vários anos e que o hotel seria caro demais. Talvez fosse melhor alugar um quarto. Nesse momento, a recepcionista, chamada Lou, vai atrás deles e entrega alguns panfletos com contatos de corretores imobiliários que podem mostrar propriedades nas redondezas. Os olhos de Kunon brilham ao imaginar alugar uma casa só para os dois e viver de forma independente, como fazia em seu país de origem. No mesmo dia, conseguem alugar uma bela casa próxima à academia. Na manhã seguinte, retornam para a prova de admissão, mas Lou informa a Rinko que ela não pode entrar, pois apenas alunos e funcionários têm permissão para passar daquele ponto. Rinko tenta suborná-la, mas não funciona. Enquanto Rinko espera do lado de fora, Lou conduz Kunon por um corredor até um campo gramado, onde ele encontra outras 3 pessoas aguardando para serem avaliadas. E é nesse momento que a história se encerra, deixando o restante para o próximo capítulo.